Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da parte de hidráulica. Hoje a gente vai falar especificamente sobre simbologia, reforçar na verdade, né? E quero mostrar para vocês aqui essa simbologia, né? É uma válvula direcional. Essa daqui ela atua bem como um bloqueio mesmo, né? E a lógica, né? Para quem viu as nossas duas aulas falando sobre simbologia de pneumática, a lógica é a mesma. Né? Nesse caso aqui, o que acontece? Observa que a válvula aqui direcional ela tem essas duas caixinhas, né, aqui indicadas. Essas duas caixinhas significam as duas posições possíveis dela, né, ou seja, dentro do carretel dela. Né? Então a gente tem com essa válvula uma posição possível, duas posições possíveis. Né? Então, no caso, ela só tem duas posições possíveis. Né? E nesse caso aqui, uma é liberando a passagem, outra o bloqueio. Né? Então, ela é bem similar aí as torneiras que a gente tem na nossa casa. Né? O que diferencia aí é que você não tem regulagem de fluxo. Né? Ou a válvula vai estar aberta ou fechada, garantindo que tem o deslocamento volumétrico completo de passagem, né, do fluido da bomba para o sistema. Bom, então analisando esse primeiro ponto, a gente já sabe que tem duas posições, né, que são essas daqui, e a outra questão é a quantidade de vias. As vias são justamente as conexões. Se você observar aqui, a gente tem duas conexões possíveis. Né? Então ela tem duas posições por duas conexões possíveis, né? Ou seja, duas vias possíveis. Né? E aí muita gente pergunta, tá, o que? Ela tem duas de um lado e também tem duas do outro. Então não é quatro conexões ou quatro vias. Você deve lembrar sempre que esse deslocamento ele é do carretel, então é um deslocamento interno. As conexões elas são externas, né? Então ele não tem quatro conexões externas. Ele só tem duas conexões. Né? Ou seja, para cada... Vou acionar aqui no simulador para você observar. Né? O que é que acontece é que o fluido está chegando nesse ponto e aqui ele está bloqueado, ele não está passando. Né? Você pode observar aqui pela simbologia que tem esse espaço aqui indicando que não tem a passagem. Né? Então quando a válvula é acionada, observa que o cilindro avançou e ela mudou a condição dela, né? Ou seja, ela passou, né, liberou a passagem do fluido porque mudou internamente a posição que estava bloqueada para uma posição de passagem, né? Ou seja, o carretel dela deslocou. Né? Então ela só tem duas vias de passagem. Né? Então nesse caso ela é uma válvula conhecida como duas vias, né? Ou duas posições por duas vias. Né? Então é o tipo de válvula. Né? O que muda dessas válvulas é a questão dos acionamentos. Né? Mas a lógica aqui dela não muda. Se você pegar qualquer uma dessas duas vias, não muda internamente. O que pode mudar internamente é a condição inicial dela. Exemplo, essa daqui é a condição inicial dela, é normalmente fechada, né? Ou seja, quando o sistema é ativado, não tem a passagem. Ela poderia ser uma normalmente aberta, né? Então quando o sistema fosse ativado, ela já estaria liberando a passagem do fluido. Né? Mas não é o caso, ela é normalmente fechada. Né? Então o que muda poderia ser isso, mas externamente ela é acionada manualmente e o retorno dela é por mola. Né? Então essa é uma válvula de duas vias por duas posições, acionada manualmente e retorno por mola. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!